Donald Trump dá uma declaração explosiva em relação aos imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos, dizendo que tem coração, dizendo que entende que quem entra ilegalmente aqui nesse país também contribui com o seu trabalho, dizendo que vai focar em imigrantes criminosos. Será que o governo está recalculando a rota? Será que os imigrantes trabalhadores, honestos, que estão aqui nesse país sem um documento, será que eles vão receber algum alívio desta atual administração? Será? É assunto para esse vídeo de hoje. Eu vou falar também sobre essa troca de comando no Departamento de Segurança, saindo a Kristi Noem, entrando um senador, também linha dura na imigração. O Donald Trump se refere a ele como um guerreiro do MAGA. Rapaz, será que vai mudar para os imigrantes aqui nesse país? Tudo isso nesse vídeo de hoje. Vou pedir para você encarecidamente, meu povo, para você deixar um like nesse vídeo, porque temos aí um novo cenário da imigração neste início de ano, aí nos 3 primeiros meses de 2026, um ano importante, inclusive, para o futuro político do próprio Donald Trump. Então esse vídeo hoje está importantíssimo. Eu quero encarecidamente suplicar pelo seu like, para você dar um hype também nesse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever aqui nesse canal, para você seguir acompanhando tudo sobre imigração nos Estados Unidos. Meu povo, não deixa de se inscrever não, muita gente vem aqui, acompanha, até compartilha, assiste aos vídeos, mas esquece de dar aquele subscribe, também de se inscrever aqui nesse canal. Então é importantíssimo também a sua inscrição, tá bom? Para a gente continuar crescendo, tendo visibilidade aqui no YouTube. Muito bem, minha gente, eu quero começar esse vídeo então, já colocando para vocês o que disse Donald Trump nesta quinta-feira durante uma coletiva de imprensa. Vamos acompanhar. Many countries opened up their prisons and dropped them into the United States. Those are the people who are getting out. And we have a lot of heart. They said, you got to lighten up on this. We have a lot of heart for people. They came in illegally, but they're good people, and they're working now on farms, and they're working in luncheonettes and hotels and all. And we're looking to get the criminals out right now, the criminals. And I think it's very important. I mean, every once in a while you see a story, we take somebody. He should be out because they came in illegally. So in theory, they should be. But we're focused on the murderers, the drug dealers, the mentally insane. We have a lot of mentally insane killers. I mean, you can't even talk to them. It'd be nice if you could have a little reason, but you can't even reason. These are seriously ill people. You have a couple of countries where they were loaded up. Their mental institutions and insane asylums were loaded to the gills. They couldn't get. They're empty now. Muito bem, então tá aí o Donald Trump dizendo claramente que tem coração, que entende que os imigrantes vêm para cá, entram ilegalmente, mas são trabalhadores, ajudam aí nas fazendas, nas lanchonetes, nos hotéis, dizendo que o governo deve focar nos imigrantes criminosos, inclusive falando isso textualmente, está bem clara a fala de Donald Trump. E isso vai de encontro àquele pensamento mais simplista. Inclusive aqui, neste canal, foram vários e vários comentários. Toda vez que a gente vinha comentar alguma coisa a respeito de uma política migratória mais justa, mais humana e de reconhecimento para com determinados trabalhadores, aqueles que são, de fato, contribuintes desse país para a economia, para manter esse país a potência que não foram poucos os comentários que a gente recebia aqui de pessoas dizendo, ué, você quer o quê? A pessoa está ilegal, tem que ir embora, tem que ser deportado. O Trump está certo, Trump é isso. Vocês vão ter um pouquinho de trabalho agora para poder, quem sabe vocês, recalcularem o pensamento, a não ser que você continue pensando de uma maneira simplista, tendo respostas fáceis para problemas complexos. Problemas complexos não são resolvidos de maneira simplória, simplesmente, né? Você tem que ter mecanismos, inclusive, de proteção para não destruir a economia do seu país, embora você esteja lidando com situações de pessoas irregulares, mas a gente sabe que isso aqui é um problema histórico, isso não é resolvido da noite para o dia, e com deportação em massa, isso não vai ser resolvido. E o governo parece ter entendido isso. Parece ter entendido que simplesmente você prender, simplesmente você deportar, não vai resolver o problema, porque ainda sobrarão outras milhões de pessoas que vão continuar nesse país, e de alguma forma você tem que trabalhar com essas pessoas, inclusive até com uma questão de segurança financeira, eu diria, uma questão econômica mesmo. Se não quiser adotar o discurso mais humanista, você pode adotar um discurso econômico, porque
porque o país depende dessa mão de obra. Então parece que o Donald Trump está enxergando isso, mas é óbvio que ele está enxergando isso por uma questão também de contexto atual. Será que Donald Trump teria esse discurso fosse uma corrida presidencial, por exemplo, com seu nome nas urnas? Será? Será que Donald Trump está preocupado com as eleições de novembro, uma vez que o seu nome não vai estar nas urnas, mas pode se tornar, sim, uma eleição plebiscitária, porque quem está insatisfeito com esse atual governo vai querer eleger um deputado que seja contrário a ele. Vai querer eleger um senador ou uma senadora que seja contrário ao Donald Trump. E a política migratória, que está um caos nesse país, veja o que aconteceu. Vou só citar aqui um episódio recente lá de Minneapolis, com 2 cidadãos americanos perdendo as suas vidas em função de operações destemperadas, estapafúrdias, sem controle nenhum, inclusive sem inteligência emocional dos próprios agentes que poderiam resolver aqueles problemas ali, aquelas contendas de outra forma, mas diante de tudo aquilo que foi amplamente divulgado, isso pegou muito mal, inclusive dentro da própria base republicana. Muitos republicanos estão insatisfeitos com Donald Trump. Se você acompanhou a audiência que, na minha opinião, colocou a pá de cal na Kristi Noem, agora ex-secretária de Segurança Interna, foi justamente no momento em que ela foi interpelada por um senador republicano, inclusive ex-senador da Carolina do Norte, pedindo para que ela renunciasse ao cargo. Então veja que até os republicanos estão insatisfeitos com os rumos das políticas imigratórias desse país. Eu não vou nem focar em outras pastas, questões aí de política internacional, de economia, mas o americano está percebendo que imigração também é um tópico importante e Donald Trump tem que estar atento a isso, porque vai se tornar uma eleição ou você está do lado dele, votando um deputado ou senador, alinhado com esse pensamento mais radicalizado, ou você não quer isso, e aí você busca outras opções, e aí os independentes serão fundamentais para as eleições de novembro. Então vejo o Donald Trump agora fazendo esse redirecionamento, deixando claro que o seu governo vai atrás dos imigrantes criminosos. O que isso na prática significa? A gente sabe que uma vez que o governo ele coloca as suas políticas em prática, não necessariamente as palavras serão seguidas ipsis literis ali. A gente sabe que mesmo que eles estejam focados nos imigrantes criminosos, aí munidos de mandados, etc., muita gente que não tem nenhum antecedente pode ser levada ao que eles chamam de colaterais. Todo mundo já deve saber disso, todo mundo que mora aqui está familiarizado com isso. Então, se eles chegarem em alguma localidade, de repente, prender alguém que eles estão procurando, e aí se tiver gente ali ao redor, e eles perguntarem, questionarem o status dessas pessoas também serão levadas. Então, não se engane, ninguém está livre de absolutamente nada, mas há um claro entendimento de um redirecionamento aí dessas políticas imigratórias. Talvez não tenhamos mais essas operações espetaculosas aí com 2.000, 3.000 agentes designados aí para uma determinada área. Talvez a gente não tenha mais isso. Talvez a gente veja operações mais focadas, mais direcionadas, indo em busca de fato de quem deve ser preso. Aliás, para isso ninguém defende, nem mesmo os imigrantes defendem os imigrantes que são criminosos. Todos nós aqui clamamos, inclusive, para que esses criminosos sejam presos, depois deportados. Enfim, a gente já falou isso aqui fartamente nesse canal. Quem me acompanha já de tempos, eu sempre falo isso, não há defesa para imigrante criminoso. Então aqui o nosso trabalho é justamente defender o bom imigrante, o trabalhador, aquele que segue contribuindo para esse país. Então vamos ver como é que vai ser então essa nova era da imigração aqui nos Estados Unidos, especialmente com essa troca da Kristi Noem. Sai a Kristi Noem, uma secretária linha dura, performática, midiática e, ao que tudo indica, corrupta, que tem aí denúncias seríssimas de desvios de somas importantíssimas aí de dinheiros altíssimos que seriam empregados no seu departamento e que esse dinheiro pode ter sido desviado de alguma maneira. Enfim, ela vai ter problemas com a justiça, isso é fato. Donald Trump inventou um cargo para ela ali, um cargo regional, diplomático, para, vamos dizer assim, dar uma saída honrosa para ela, né? Só que aí ele escolhe alguém que também é linha dura. Inclusive, o Markwayne Mullin, ele é um senador republicano, que o Trump chama ele de guerreiro MAGA, ele é a favor, inclusive, que crianças nascidas nos Estados Unidos, de pais indocumentados, se esses pais forem deportados, essas crianças devem acompanhar os seus pais. Então, isso aí dá uma ideia
de como ele pensa, né? E a gente sabe que uma vez que a criança nasce aqui, mesmo sendo filha de indocumentado, essa criança tem a cidadania garantida pela Constituição. Então, a gente já tem uma noção do que pensa esse senador. Agora, como é que ele vai ser em relação às operações, que é o que mais interessa, é o que mais preocupa, que tira o sono do imigrante trabalhador aqui nesse país, isso aí o tempo vai dizer. Mas com o próprio Donald Trump discursando dessa maneira, creio eu que havendo ali um alinhamento, né, não só do discurso, mas também da prática, né, pode ser que realmente venha um alívio. Não estou dizendo das ações do ICE, das agências de imigração, do trabalho em conjunto. Estou dizendo em relação a essas grandes operações espetaculosas aí que a gente acompanhou ao longo desse segundo mandato de Donald Trump. Pode ser que tenha um alívio e aí, quem sabe, os imigrantes tenham mais paz, mais tranquilidade. Eu costumo dizer que os sobreviventes vão colher frutos aqui nesse país. E eu entendo perfeitamente aqueles que estão saturados, aqueles que não aguentam mais, os que têm um justificado medo de ser preso, ninguém quer isso, evidentemente, mas aqueles que permanecerem aqui, segurarem o tranco, eu acho que em um determinado momento essa justiça vai chegar. E quando eu falo de justiça, eu falo de uma reforma imigratória que contemple os bons imigrantes trabalhadores aqui desse país e que esse país depende e muito desses imigrantes. E parece que Donald Trump está enxergando isso. E você mudou seu pensamento ou você continua achando que quem, pelo fato de estar ilegal, tem mais aqui embora, ponto final? Eu gostaria muito de saber o seu comentário. Então comenta aqui, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe, deixa o hype também, dá o hype e se inscreva aqui no canal, meu povo. Se você acha esse conteúdo importante, se você quiser continuar acompanhando este assunto aqui nos Estados Unidos, é importante você se inscrever aqui no canal do Benevides.